Você está na Rede Nordeste com Magno Martins. Entrevista. Na Rede Nordeste de Rádio, eu tenho o prazer agora de ir a São Paulo, falar com o ex-governador de São Paulo, Márcio França. Boa noite, Márcio. Boa noite, Magno. Tudo bem? Tudo tranquilo. Como o senhor diz, nada está bem no país numa situação como está essa, né? É verdade. Uma situação dura porque a gente... claro que no mundo todo a situação é difícil, mas o Brasil é epicentro da doença, né? E dentro do epicentro do Brasil, São Paulo é o epicentro do epicentro, né? Então, o que se imagina de São Paulo normalmente você estar no topo, né? Quando fala São Paulo tem mais estrada asfaltada, eu digo, pá, você queria o quê, né? O orçamento de São Paulo, eu me recordo que fui secretário de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia lá, e o orçamento da secretaria individualmente era maior que 14 estados do Brasil. Então é natural que tem que ter, teoricamente, teria que estar com coisa para frente. Nós não estamos, né? Nós estamos, hoje, morrem 50% a mais de pessoas em São Paulo do que no resto do Brasil, né? Então é claro que a gestão daqui foi muito confusa, né? E o governador Dória, o senhor governador de São Paulo, o governador Dória, seu sucessor, está nesse conflito aí com o governo federal. O senhor acha que ele está indo bem nessa questão da pandemia? Não acho não, Magno. Eu veja bem, quando eu voltei em outubro de 2019, eu voltei de uma viagem, tinha acabado de perder a eleição, eu fui casar com a minha mulher, que eu caso com ela a cada 5 anos, e dessa vez nós voltamos para casar, com 40 anos de casar, nós voltamos lá em Machu Picchu. E na volta eu vi lá no trem que nós estaríamos começando o negócio de pandemia na China, enfim. É evidente que vai chegar no Brasil, né? Claro, não tem como. Se está na China em outubro, vai chegar em fevereiro, março lá na Europa, e depois da Europa vai vir carnaval. Pois é, o Dória conseguiu ir para a China com 50 empresários em dezembro, foi para Xangai, viu todo mundo de máscara e voltou para cá e fez o maior carnaval da história de São Paulo, entendeu? Sabendo desse risco. Eu só sugeri uma coisa para ele, falei, fecha com bica, né? Quer dizer, faz todo mundo que entra com bica, porque praticamente todo mundo que entra no Brasil, 99% entra por Cumbica, que é em Guarulhos. Falei, faz um quarentena lá. Não fizeram, explodiu tudo, e aí começou essa confusão de fecha, não fecha, ônibus, tira ônibus, põe ônibus. A boa parte da população que se contamina em transporte público, né? Que é onde tem aglomeração. É verdade. Ontem tinham 2 estações lotadas aí, porque os ônibus pararam da CPTM, e ficaram estações, parecia jogo de futebol, assim, de tanta gente grudada. Então, a lógica seria exatamente a oposta, né? Aí não fizeram quando tinham que fazer, e aí saíram correndo depois para vencer o atraso, né? Ele ficou grudado na história da vacina, porque ele também não sabia que tinha um convênio aqui, mas quando ele viu, ele é bom de marketing, né? Ele grudou no tal do Butantan, que é um instituto de mais de 100 anos, né? Ele dizendo, eu que vou inventar a vacina e tal, para sair um pouco como se fosse um herói da vacina. Eu disse que o Dória, do Butantan, a única coisa parecida lá com eles é o veneno das cobras, porque ele não tem noção de nada, entendeu? Ele não tem noção. Quando ele anunciou lá que a vacina era feita no Brasil e tal, quer dizer, como é que uma pessoa fala uma coisa dessa sem perguntar para quem é profissional da área, né? Porque, na verdade, a vacina vem importada, né? Num convênio mais antigo. Graças a Deus, o Butantan é estável. Então, esse moço que está lá, por exemplo, está desde o meu tempo. É um moço que tem mandato. Então, ele não conseguiu tirar, senão ele tinha tirado, né? Mas ele é bom de comunicação. O Dória é o que ele sabe fazer, né? Comunicação, ele faz bem feito. Todo dia ele põe lá. Só que ele dá over, né? Muita notícia e pouca ação, né? Então, eu brinco que ele fala muito de acelera, eu digo, ele acelera muito, mas não engata, né? Os números de São Paulo mostram isso, né? Tem muita fake news, né? Tem, sabe, ele se associa, igual ele fez com o Bolsonaro, aquela história de Bolsodória, que eu avisei para todo mundo nos debates. Depois dá um Google aí, procura nos debates meus com ele, você vai ver aí que toda vez eu alertei lá nos debates, olha, ele não é Bolsonaro, ele é bolso dele. E agora ele vai grudar nesse Butantan, ele vai falar que é Bolso-Tantan, entendeu? Ou então, aliás, é Dória-Tantan, né? Ele vai dizer que é Dória-Tantan, que não sei o que lá, para associar com a vacina, entendeu? Porque de comunicação ele é bom, mas acontece que a administração pública é diferente da privada, né, Mike? Então, a pessoa pensa que vai fazer como faz com a sua empresa, entendeu? E chega lá e não vai, entendeu? Não vai.
E nós demos um azar, porque pegamos uma sequência nacional de uma pessoa sem muita experiência, uma estadual, uma municipal, o Bruno com uma doença muito grave, né? O prefeito de São Paulo. Aí a tragédia veio, né? Ela não perdoa, né? Esse ritmo de erros, né? E nós vamos pagar muito caro. Você imagina a quantidade de comércios, você imagine buffet, eventos, sabe? Quantas pessoas... Transportador escolar. Só que na capital são 20 mil transportadores escolares. Todo mundo sem uma renda, porque nem entrar na bolsa, nem entrar na história da emergência. No ano passado ninguém percebeu muito, porque teve a emergência dos 600 e mais a suspensão dos contratos de trabalho, que não é muito falado, mas foi muito importante. A suspensão mais a redução de contratos e tal. E o governo federal acabou entrando com a grana. Dessa vez eu tinha sugerido que o governo federal entrasse com um pedaço e os estados e municípios entrassem com outro pedaço. E eu tenho sugerido para todo mundo já, que não adianta ficar lamentando, nós temos que encontrar uma solução. E eu sugiro, inclusive sugiro aí para todo o Brasil, é claro, né, porque eu fui prefeito muitos anos, que a gente aprove no Legislativo Municipal e Estadual e permita você antecipar a receita dos próximos anos. Porque, como hoje juro não dá mais nada, enfim... Quem paga IPTU, por exemplo, se ele tiver uma oferta para comprar o IPTU do ano que vem, e de 2023 e 2024 com 30% de desconto, ele compra antecipado, entendeu? Antecipa a renda do seu período de mandato. Ou, por exemplo, IPVA do automóvel, você antecipar esse ano o valor do ano que vem com algum desconto grande. Veja, se o governo não tem dinheiro, o governo consegue dar uma saída, porque ajuda um pouco as pessoas que estão sem comida, né? Agora, o problema é que o município e o estado, eles não têm competência para poder pedalar, eles não têm como imprimir dinheiro. Só o governo federal tem esse negócio, né? Então, fica uma bucha enorme para quem é governador. Dá o azar de pegar um cara como Dória, pronto, lascou-se. É o que nós estamos passando aqui. Eu queria começar, governador Márcio França, falando sobre o quadro político nacional. Já há, inclusive, aí uma discussão de uma aliança do seu partido, PSB, com o PT em apoio à candidatura Lula. O senhor é a favor dessa aliança? Olha, Magno, nós já tivemos com o Lula em uma eleição, o Eduardo, você sabe, era muito amigo dele, enfim, ele é claro que é um sujeito carismático, as lideranças populares do Brasil, ele é maior. Agora, a história é que todo partido tem o sonho de ter o seu próprio candidato, né? Nós não somos contra o Lula ganhar, ou contra o outro candidato, nós somos a favor de nós ganharmos. Então é natural a tentativa da gente encontrar um nome que possa, quem sabe, né, encontrar um eixo aí, porque o ideal seria termos um nosso. A gente trabalhou muito para que Eduardo fosse esse nome, né? A discussão que eu tinha com o Eduardo é que ele achava que ia ganhar no segundo turno e eu achava que ele ia ganhar no primeiro. Nenhuma mais discussão a gente tinha, né? Porque eu tinha absoluta convicção que ele seria presidente da República. Agora, nesse momento, com o Bolsonaro, é impossível que o nosso partido pudesse apoiar o Bolsonaro. Os dois nomes nacionais, quem lidera hoje popularmente, evidentemente que é o Lula e o Bolsonaro. Então, se não se encontrar alguma coisa no meio que possa ser diferente e que atraia as outras, eu acho que, por exemplo, o Dória, que era um pré-candidato, está com muito medo, entendeu? Está assustado, né? Porque com tudo isso que aconteceu, a pessoa deve ficar pensando, como é que eu vou fazer? Porque não tem espaço muito político para um cara como ele, né? Com tanta rejeição. Aqui em São Paulo, o pessoal chama ele de governador gangorra. Aonde ele senta, os outros levantam, entendeu? Porque ninguém quer ficar perto dele, né? Então, o ideal seria termos um nosso. Mas claro que se não conseguirmos um nosso, porque também o cálculo hoje em dia não é simples. Para você ter um candidato seu, você tem que estar todo mundo no partido, digamos, querendo isso. Senão você acaba coligando, que é o que dá para fazer, né? E aí, dentro da coligação, nós temos o Ciro, que é uma pessoa que a gente tem muito respeito, já foi nosso, né? É uma pessoa experiente, que já foi governador, foi prefeito, foi ministro, é uma pessoa preparada, né? Idônea. E hoje temos o Lula, são as duas pessoas, né? Então, quer dizer, se nós não conseguimos ter algum, é aí que está. Eu gostaria muito de tentar ainda ou trazer outros nomes, né? Ou tentar trazer ou animar outras pessoas a serem candidatas, para serem, digamos, com o nosso perfil exato. Porque acho que no segundo turno, porque conforme ficar o quadro aí, se o Dória não sair candidato e eventualmente o Ciro também não sair,
você pode ter um primeiro turno com cara de segundo, né? Porque acho muito difícil ao conseguirem tirar o Lula do segundo turno. Acho mais fácil hoje o Bolsonaro não conseguir chegar no segundo turno, né? Porque a pandemia ainda vai esticar, a parte econômica ainda vai vir, e de repente se surge um nome que você pudesse agregar, depende de alguns fatores, porque tem muitos partidos, mas boa parte dos partidos está com o Bolsonaro lá, né? Embora nos estados esteja diferente, lá está com o Bolsonaro. E o Bolsonaro não vai mudar, né? É o jeito dele. Sinceramente, eu sempre achei ele autêntico por conta disso. Ninguém acha que ele está mentindo, né? Acha que é o jeito dele. Todo mundo que votou nele devia imaginar que ia ser assim, né? Porque ele é o estilo dele. Ele é assim há 30, 40 anos lá no parlamento, né? Nós todos convivemos ali. Uhum. Então a gente imaginava isso. Por isso que quando me perguntavam lá, mas o Dória vai votar no Bolsonaro e tal, eu digo, olha, cada um escolhe o que quiser, mas eu não vou falar, eu não posso votar numa coisa que eu não acredito. Agora, governador Márcio França, dentre os nomes do PSB numa candidatura própria, fala-se no nome do senhor, por o senhor ter sido prefeito, ter sido governador de São Paulo, o senhor topa? Veja bem, seria ironia ou seria hipócrita falar que não topa. Todo mundo que está na política, como eu, que tem uma longa carreira, 40 anos de vida pública, o orgulho de nunca ter sido processado e ter governado coisas grandes, tem o sonho de um dia ser presidente. Mas a gente tem que reconhecer que tem momentos melhores e piores. Se eu tivesse sido eleito governador, eu não poderia ser candidato a governador de novo, porque eu já tinha sido reeleito, né? Então, naturalmente, a única disputa que eu poderia de presidente, que era o meu sonho, né? Quando o Eduardo teve o acidente de avião, eu estava lá esperando por ele, o avião passou lá em cima da minha cabeça, lá no Guarujá, e caiu. Eu me lembro que uma jornalista da Globo falou, é verdade que o partido foi enterrado junto com o Eduardo aqui, nas terras de Santos e tal. Eu falei, não, ele foi plantado aqui. Né? Nós vamos ganhar a presidente da República, mais cedo ou mais tarde nós vamos. Agora, o problema é que eu perdi por 1%, mas perdi. Então, perdemos a eleição. Tive 10 milhões e meio de votos. E ato seguinte, como a única eleição grande que tem televisão e tal da prefeitura, eu fui candidato a prefeito porque não daria para ser candidato a outra coisa, né? Minha base, onde minha vida e tal, é no litoral de São Paulo, não é na capital, né? E eu fui morar na capital nos anos de governador e vice, porque é obrigatório. E, enfim, fui candidato e aí perdemos. Então, naturalmente, você não acumulou as vitórias suficientes para ser candidato. Agora, a gente sabe que o partido é grande. Por exemplo, o nosso maior desempenho, melhor desempenho, sempre tem, todas as últimas eleições tem sido Pernambuco, né? Foram muitas eleições, prefeito, governador. Então, naturalmente, a opinião de Pernambuco é muito relevante. E, claro, o Paulo, por exemplo, é um rapaz especialíssimo, né? Um técnico, uma cara ponderada, um rapaz que tem uma noção administrativa. Ao contrário, imaginavam que teria uma reeleição difícil, fez uma eleição tranquila, né? Uma eleição de primeiro turno. Então, se ele, por exemplo, resolve ser candidato, seria excelente. Mas o problema é que nem sempre, e aí, claro, que o peso do Estado também conta, né? O Casagrande, que é nosso governador do Espírito Santo, enfim, o Beto, que foi vice-presidente na chapa da Marina, você tem diversas pessoas que poderiam pensar. Mas o problema é assim, quando você bate pesquisa, se a pessoa não aparecer com um percentual, os outros companheiros dizem, poxa, mas sabe, é muito arriscado. Era diferente com o Eduardo, porque nós fizemos um caminho de preparação de 10 anos, 15 anos, ajudando ele a formatar, e nós estávamos dispostos a pagar o risco. Se nós perdêssemos com ele, nós teríamos plantado a semente para a vitória na eleição seguinte. Porque é aquela história, time que não joga não tem torcida, né? Então o ideal é sempre ter candidato. Então é isso. Agora, evidente que não dá para você dizer assim, tem que ser. Se não tiver um mínimo de consistência, pode prejudicar as eleições de governadores, de prefeitos, aliás, de deputados. Né? Agora o senhor falou em candidatura própria, o pensamento do senhor está muito próximo ao prefeito do Recife, João Campos. Ele tem defendido que o partido não se alia ao PT, que tem a candidatura própria, e também chega a admitir o apoio a Ciro Gomes. Sabe, João é uma grande revelação. Até comentava aqui em casa com a minha mulher, que até o ano passado, como ele tem até traços muito parecidos com o Eduardo, né? As mãos grandes, os dedos, o jeito, né? Ele lembra muito. Então a gente sempre falava, o filho do Eduardo, o filho do Eduardo, o filho do Eduardo.
Mas essa vitória no Recife foi uma vitória consistente, né? Não era uma adversária simples, né? Levava o nome de Arraes, que você sabe o quanto a gente gosta. Eu, por exemplo, tenho relação com ela, com o pai dela é muito meu amigo. Então, assim, eu imaginava uma eleição muito dura, né? Muito dura, porque já são vários anos de prefeitura, enfim. Pois o João, né, como pai, né, tem aquela força, aquela coisa de superação, e foi muito bem. Hoje, ele é o nosso, digamos, é o nosso futuro. Claro, se a gente um dia tivesse que escolher alguém para o futuro, até pela idade, né? A Arraes dizia que o tempo, aliás, a falta de experiência é um mal que certamente o tempo conserta. Quer dizer, o fato de você envelhecer, também você consegue aprender mais coisas, enfim, né? E naturalmente essa passagem dela para a prefeitura, com as dificuldades de uma pandemia e tudo mais, vão prepará-lo para voos muito mais altos. Agora, daqui até lá, né, porque aí tem uma passagem, um caminho para ser seguido, ele já foi deputado, ele já agora é prefeito, vai exercer a função, naturalmente ele será um nome para todos nós reenxergarmos como fosse Eduardo. Mas o ideal, né, até porque a eleição foi agora, não é a pessoa renunciar à prefeitura para poder ser candidato a presidente. Né? Eu não estou me referindo a isso, eu estou me referindo que ele está querendo uma candidatura própria como o senhor está querendo, porque tem gente dentro do PSB que já está defendendo uma aliança direta com Lula. Não, e é natural também, porque já sabe mais ou menos que vai ser difícil encontrar o nome. Mas eu acho que se nós tivermos paciência, você se lembra, quem diria que Bolsonaro ia ser presidente da República 1 ano e meio antes da eleição? É claro que nenhum de nós está disposto a tomar uma facada, que eu acho que foi decisiva para que o Bolsonaro ganhasse. Mas o Aldo Rebelo fala uma frase que eu gosto muito. A política é desarrumada porque o tempo desarruma a sociedade. Quer dizer, por exemplo, o prefeito de São Paulo estava com uma baixa avaliação. É um quadro, é um rapaz jovem e tal. Aí o fato dele poder ter uma doença muito fulminante, grave, levou ele para o primeiro lugar. E aí, como é que você faz, né? E aí, eleitoralmente, ele não sabia disso, nem nós. Mas foi um fato forte. Então, ainda muita coisa ainda vai passar embaixo dessa água aqui, mas eu acho que são as possibilidades. Hoje, Ciro ou Lula, e também, eventualmente, a gente tem o próprio candidato, que seria o ideal. Então, eu me alinho muito com o João. Acho que o João está correto na avaliação dele. O ideal era que nós tivéssemos o nosso próprio candidato. E se sair uma aliança com o PSB, fala-se também que o senhor seria um nome para vice. Como é que o senhor viu a ventilação do seu nome numa possibilidade de uma chapa sendo vice de Lula? Você sabe, Magno, que nessa live que nós fizemos com o Lula, algumas pessoas, né, nós fizemos, inclusive Paulo Câmara estava, enfim, ele tocou no assunto de vice muito superficialmente, porque o Lula falou muito da história da vacina, para arrumar a vacina, para quebrar a patente da vacina, queria falar com o Papa Francisco, queria falar com o Putin, não sei o que lá. Não se tocou na prática assim, de candidatura, porque, claro, todo mundo sabe que numa roda que ele tiver, ele sempre será o mais experiente, o mais vivido, o mais famoso. Claro, ele já foi presidente 2 vezes, fez sucessor, enfim. Mas eu percebi que ele tem preferência. Ele citou o exemplo do caso do Zé Alencar, que foi o ex-vice dele lá, um empresário. Mas é claro que todo mundo gosta de ser lembrado para um cargo importante. Aqui eu já passei por tudo. Na campanha retrasada, o Dória dizia que eu era Lula, Márcio Cuba, comunista, não sei o que lá. Na campanha recente de prefeito, eu era o Márcio Bolsonaro, que o Márcio Bolsonaro, que o Bolsonaro... Veja, quem é da política não deve entender e compreender resultados eleitorais, né? E não ter inimizade suficiente para que você tranque as portas para sempre. Porque amanhã você pode precisar dessa pessoa de novo, né? As grandes conciliações aí de Pernambuco, desde a doutora Arraes lá atrás, com o Eduardo, enfim. Uma equipe que está unida, é claro que ela consegue andar melhor. Um Brasil muito dividido fica um Brasil que tem mais dificuldade. Então, se por acaso a tarefa que meu partido entender que eu tenha que cumprir é esta, eu farei. Se for para ser candidato a governador, eu farei. Se for para ser candidato a deputado, eu farei. Acho que é uma coisa que essa é uma eleição especialmente difícil, porque é a primeira eleição sem coligação, é uma eleição que nós dependemos de ter um mínimo de votos no Brasil,
é difícil montar chapas puras nos estados com todos os deputados. Aqui em São Paulo, a média que eu tenho contribuído com o partido em votos é mais ou menos alguma coisa perto de 1 milhão de votos para deputado federal, que é mais ou menos a quantidade que faz Pernambuco. Então, nós dois juntos fazemos mais ou menos uns 60% dos votos do país. E os outros 40% vêm de todos os estados. Então, qualquer desfalque nessas chapas é muito problemático, né? É muito ruim, porque, além de tudo, nós precisamos devolver o partido maior do que Eduardo e Arraes nos legaram. Então, essa também é uma tarefa importante. Mas acho que está na mesa também essa possibilidade. E claro que não se deve nunca dizer não, mas acho que o ideal mesmo seria ter candidatura, né? Claro. Muito bem, ouvimos aí o ex-governador de São Paulo, Márcio França, nessa entrevista aqui exclusiva ao Frente a Frente, e nós agradecemos a ele essa entrevista. Muito obrigado, governador. Um abração, Magno, um abração para todo mundo aí, Geraldinho, para Paulo, para João e para todo mundo pra Renata em especial, né, que eu não vejo faz tempo. Um beijão para todos. Frente a Frente, com Magno Martins.